Bom dia, senhores! Tenham um bom sábado e um bom fim de semana, já que essa aula provavelmente vai ser postada no sábado para vocês. E assim, eu quero deixar vocês concentrados hoje, porque hoje nós vamos ter duas aulas, são aulas bem pesadas, que eu gostaria muito de dar ao vivo para vocês, porém ela vai ter que ser online. Então vamos devagarzinho para a gente entender. Hoje nós vamos, nessa primeira aula, nós vamos falar de um assunto chamado duplicação do DNA ou replicação do DNA. Nós estamos na apostila 3, esta é a primeira aula da apostila 3, da Biologia 1, módulo 13. Eu quero que os senhores façam todos os exercícios, tanto do módulo 13 que eu vou dar agora, como o módulo 14 que vai ser a próxima aula. Todos os exercícios. Por quê? Porque isso aqui cai pra caramba, isso aqui é um assunto pesado e eu preciso que você tenha todo o seu gás nisso aqui, fechou? Então vamos lá. Pessoas, para que serve a duplicação do DNA? Cara, isso é simples. Pensa comigo. A célula não tem que se dividir? Você tem uma célula, essa célula tem que se transformar em duas. Isso chama-se mitose. Para ela fazer duas células, ela tem que primeiro copiar o seu DNA. O DNA, o ácido desoxirribonucleico, que está lá no meio do núcleo, ele precisa fazer uma cópia dele, para quando a célula se dividir, cada célula filha tem uma cópia desse DNA. Por isso eu escrevi aqui para vocês que ele ocorre na fase S da intérfase. Por quê? Porque lá na frente, quando a gente for falar sobre mitose, meiose, eu vou falar que tem um período chamado intérfase e tem um período chamado divisão, que é a mitose. A intérfase é o período entre as divisões. E a intérfase é dividida em G1, S e G2. Fica tranquilo, isso não é importante para hoje. Eu só estou te contando que a duplicação do DNA ocorre na fase S da intérfase. Ela não ocorre durante a divisão celular, ela ocorre no período entre as divisões. Estamos entendidos? Professor, quantas vezes ela faz isso na vida dela? Uma vez só, né? Porque ela duplica o DNA para poder dividir. Então depois que ela duplica, ela se divide e acabou a vida da célula. Aí são as suas duas células filhas. Estamos entendidos? Então fechou, ela faz isso uma vez. Ela duplica várias vezes. Não, Pedro, ela duplica uma vez só, para ela poder fazer a divisão. Só, não são 2, 3, 4 vezes. Duplicação ou replicação do DNA acontece uma única vez. Acabou, já era, tá? Na fase S, uma única vez, e é a preparação para a divisão celular, tanto para a mitose quanto para a meiose, não importa. Bom, então vamos para o que interessa, porque isso foi só uma introduction, tá? Então vamos lá. Como é que acontece a duplicação do DNA? Senhores, aqui desenho o DNA de uma forma mais simples. Nós vimos a estrutura do DNA na aula anterior, tá? Da Biologia 1, que era a última aula da apostila 2. Fiz o desenho mais perfeito do DNA, aqui eu estou fazendo ele simplificado. Porém, lembra? 5 linhas, 3 linhas desse lado, 3 linhas, 5 linhas, porque ela é uma fita invertida, lembra disso? Eu expliquei para você por que era 5, 3, por que era 3, 5. Tá? Na aula passada, esqueci, então olha lá, Pedro Bob, pra você não ficar chorando depois. Bom, só que assim, para fazer a duplicação do DNA, eu vou precisar desenhar ele um pouco mais simples. Aqui eu coloquei para você as bases nitrogenadas, tudo bonitinho, complementar, adenina com timina, guanina com citosina. Mas eu quero que você entenda que eu vou usar o DNA desenhado desse jeito, aparecendo como uma escadinha. Tá? Eu sei que é meio lúdico, meio trouxinha, mas eu preciso que você entenda assim. Continua sendo 5 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 5 linhas. Bom, então vamos lá. Para começar a fazer uma cópia do DNA, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é quebrar as pontes de hidrogênio que existem entre as bases nitrogenadas. Lembra que adenina e timina são 2 pontes de hidrogênio e guanina e citosina 3 pontes de hidrogênio, tá? Ou seja, essas pontes de hidrogênio eu vou começar a quebrá-las agora. Então quer dizer, vai existir uma enzima que vai pegar essa fita e vai abrir lá. Isso recebe um nome, é chamado forquilha de replicação, que é esse desenho absurdamente simétrico que eu desenhei para vocês aqui. Percebeu a ironia do absurdamente simétrico? Eu não consigo fazer isso aqui muito simétrico. Ô cambada, quem que você acha que veio quebrando? Quem que você acha que veio desligando as pontes de hidrogênio aqui? Foi uma enzima, é lógico. Repara a quantidade de enzimas que nós vamos ver nesse processo. Por isso que eu falei para vocês que eu vou bem devagar, bem devagarinho para você entender. A enzima que veio abrindo a fita de DNA é essa que eu estou escrevendo em verde. Repara que eu vou usar as mesmas cores que eu escrevi lá para depois você saber o nome certinho, para ficar didático. E essa enzima é chamada de
helicase, tá? A helicase é a enzima que quebra as pontes de hidrogênio e vai abrindo a fita de DNA e fica do jeito que os senhores estão vendo. Ponto, amém. Helicase começou a palhaçada. Só que, meu querido, você lembra que a fita é em dupla hélice? Não é em dupla hélice? Se eu pegasse a dupla hélice e abrir com a helicase, tanto esse lado quanto esse lado ia continuar enroladinho. Não ia ser mais uma dupla hélice, mas ele continuaria estando em hélice. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso estabilizar este lado e eu preciso estabilizar este outro lado aqui. Lembra? Lembra não, né? Estou te contando pela primeira vez. Então eu preciso estabilizar os dois. Professor, como assim estabilizar? Não pode ficar em hélice, tem que ficar retinha do jeito que você está vendo. Quem faz isso? Duas proteínas. Elas não são enzimas, tá? Elas são proteínas. Quais? A SSB e a topoisomerase. Essas proteínas, elas ficam ligadas aqui ao DNA, desse jeito, fazendo com que eles fiquem retinho, linear, do jeito que os senhores estão enxergando. Tá? Vou até colocar aqui, ó, para ficar didático. Ó. Você fala, nossa, professor, top. Ó, SSB e topoisomerase. Daí eu pergunto, do outro lado também vai ter? Vai. Ah, mas você vai desenhar só desse? Sim. Por quê? Porque senão vai virar uma zona o meu desenho. Mas entenda que esse lado esquerdo, quanto o lado direito, vai ter SSB e topoisomerase. Ponto. Amém. Aí é o seguinte, bom, está aberto, está estabilizado de forma reta, agora eu preciso polimerizar uma nova fita de DNA. Como assim polimerizar, meu querido? Eu vou ter que colocar aqui uma nova fita de DNA, tá? Então, por exemplo, se aqui tivesse os nucleotídeos, é que eu não desenhei, para ficar uma coisa mais fácil para a gente, para não perder muito tempo. Mas se eu tivesse colocado as letrinhas, por exemplo, se aqui fosse AACC, o que eu teria que colocar aqui? TTGG. Então, assim, de qualquer forma, eu vou colocar a fita complementar aqui. Eu vou colocando os nucleotídeos complementares. Vou colocando os nucleotídeos complementares. Vou colocando os nucleotídeos complementares de baixo em cima. Ou seja, eu vou polimerizando uma nova fita de DNA. Que eu acho que se você não for muito trouxa, você está percebendo que ela está em vermelho. Então estou fazendo uma nova fita de DNA. Quem fez isso? Uma enzima Special Plus, uma enzima chamada DNA polimerase, para os íntimos, DNA Pol. Só que, meu querido, não é qualquer DNA polimerase, é a DNA polimerase 3. Professor, por que chama 3? Porque tem a 1 e a 2, né? Já tem muitos neurônios para isso, tá? Agora, repara uma coisa aqui, tem uma coisa muito top que eu preciso que você entenda. Olha, já polimerizou do lado esquerdo, que lindo, que beautiful, tá? Só que eu vou ter que fazer a mesma coisa desse lado. Você fala, professor, é fácil. A DNA polimerase vem, se encaixa aqui embaixo e vai subindo também, não é assim? Don't is assim. Sabe, não estou entendendo. Lembra a aula passada que eu dei uma pitada? Lembra que eu falei? Ó, vou dar uma de beat agora. Eu falei que qual é o sentido da vida? Daí eu falei para você, não sei se eu cheguei a falar ou não, mas vou falar agora. O sentido da vida é o sentido 5 linha para 3 linha. Agora você vai entender por que eu fiz aquela piadinha. Ó, isso aqui é DNA polimerase, não é? Não importa se é 1, se é 2, se é 3, se é 37, 214 mil. Repara o que eu vou escrever aqui, ó. DNA Pol só sintetiza, deve ser com S, se não for, você corrige aí, só sintetiza, eu não sou o vídeo para ficar escrevendo direito, uma nova fita, vírgula, no sentido 5 linhas para 3 linhas. Pronto. Escreve isso aqui com aquela sua canetinha cor de rosa, fluorescente, tem cheiro de morango, porque isso aqui é importante. Por quê? Porque isso aqui é o sentido da vida. Como assim? O sentido da vida significa que a DNA polimerase, ela só monta uma nova fita no sentido 5 para 3.
Você não está entendendo, velho. O preto é a fita de DNA, não é? Ela não é aqui em cima 5 linhas, aqui embaixo 3 linhas? Eu não estou formando uma nova fita em vermelho aqui? Estou. Como é que é essa extremidade de baixo? 5 linhas. Como é que é essa extremidade de cima? 3 linhas. A DNA polimerase, ela sintetiza no sentido 5 para 3. Então ela vai subir. Você fala, nossa professor, mas a helicase está indo, né? Tá. E a DNA polimerase está indo atrás. Ai, que lindo. Tanto que esse lado é chamado de lado contínuo. Ah, por que você está dizendo isso? Repara aqui, ô Pedro Bob. Esse lado não é 3, 5. Então a fita de DNA complementar que eu for colocar aqui, o que vai acontecer? Ela vai ser aqui embaixo 3 e aqui em cima 5. Ou seja, a DNA polimerase não vai conseguir subir, porque ela não sobe de 3 para 5. Ela não vai sintetizando 3, 5. Ela tem que sintetizar 5, 3. Então deste lado, a DNA polimerase tem que descer, ao invés de subir. Agora pensa, ela tem que descer, ao invés de subir. Ao contrário dessa. Sério, é só fazer o contrário. Não, não é. Porque essa helicase está subindo igual uma desvairada lá para cima, igual louca. Quando é que a DNA polimerase 3, ela vai falar, vou começar a partir de agora e vou descer. Mano, isso aqui é contínuo. A helicase não abre um pouquinho, para e fica esperando de braço cruzado. Ela vai abrindo. Para sempre. Então o que vai acontecer? A DNA polimerase 3, ela precisa que alguém diga para ela, DNA polimerase 3, começa a partir daqui e vai descendo. DNA polimerase 3, começa a partir daqui e vai descendo. DNA polimerase 3, começa a partir daqui e vai descendo. Ela precisa que alguém informe. E quem que vai fazer essa informação? Quem vai dar essa informação? Cara, quem vai dar essa informação, você vai ver agora, é uma sequência de nucleotídeos. Vamos fazer aqui, ó, uma sequenciazinha de nucleotídeos chamada de primer. Professor, o que é um primer? Pasme. O primer é uma sequência de RNA. Tem uracila ao invés de timina. Esse primer é uma sequenciazinha que vai indicar para a DNA polimerase aonde que ela começa a pegar e descer. Então eu coloco um primer aqui, eu coloco um outro primerzinho aqui, ó, outro primer. Eu coloco um outro primerzinho aqui em cima e pronto. Você fala, professor, quem que fez o primer? Uma enzima. Qual? RNA primase. Tá? A enzima que fez o primer é uma enzima chamada RNA primase. Eu não vou ficar escrevendo aqui, cara, senão vai ficar uma zona, mas eu já te falei 2 vezes, anota aí no seu caderninho. Ou dá pausa no vídeo, volta e anota, se vira. Aproveita e você pode dar pausa, tá? Então beleza. Então você percebeu que eu coloquei alguns primers. Esses primers servem para sinalizar para a DNA polimerase 3 que ela tem que começar a partir dali e descendo. Então o que ela faz? A DNA polimerase 3, ela percebe esse primer e ela desce polimerizando fita de DNA. Ela percebe isso aqui e desce polimerizando fita de DNA. Professor, como é que ela percebe? Ela passa por cima. Ela passa por cima, ela vai e sente, passa por cima e desce, ó. Ela desceu fazendo. Aqui também, a DNA polimerase 3 se encaixou aqui e desceu. Ela veio até aqui fazendo. Aqui também, ela vai encaixar nisso aqui e vai descer fazendo. Então ela faz mais uma fita de DNA. Nesse pedaço. Então repara que nós temos 3 fitas de DNA aqui, ó. DNA polimerase também desceu. Professor, eu estou vendo aí que você colocou 3 DNA polimerase 3, né? 3 delas. Por quê? Ué, porque não tem uma só, né? Você acha que é só uma enzima dessa na célula? É só uma enzima dessa no núcleo? Tem, ó, milhões de DNA polimerases. Então, enquanto uma está descendo aqui, a outra já pega aqui e vai descendo, a outra vai aqui e pega e vai descendo, e isso faz com que acelere o processo. Agora, você reparou que nessa brincadeira eu fiquei com pedaços. Esse lado aqui eu fiz continuamente de cima e embaixo. Esse lado, de cima e embaixo não, né? De baixo para cima. Eu fiz continuamente de baixo para cima. Este lado eu estou tendo que fazer de cima para baixo, em partes, por partes.
Por isso esse lado aqui chama polimerização contínua. Este outro lado aqui chama polimerização descontínua. E uma coisinha para você não ser o trouxa da paróquia, que quando o povo falar assim, eu não sei o que é isso, sou nerdinho. É isso aqui, ó. Esse é um fragmento, este é outro fragmento, e este é um terceiro fragmento. Esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. Os fragmentos de Okazaki são os nomes dados para os fragmentos de DNA que eu tenho do lado descontínuo. O senhor entendeu? Isso é chamado de fragmento de Okazaki. Amém, aleluia. Você, nossa, professor, acabou a duplicação, né? O Pedro Bola, como é que eu vou falar que acabou a duplicação, sendo que o lado direito tem pedaços de RNA? É óbvio que não posso fazer isso. É óbvio que não dá. É óbvio que alguém tem que vir aqui, arrancar os primers, que eles já foram utilizados. Alguém tem que tirar o primer e colocar DNA no lugar do primer. Sabe quem faz isso? A DNA polimerase 1. Ou seja, vai ter uma enzima que vai fazer a excisão do primer e vai colocar o DNA no lugar. Tá vendo? Alguém fez a excisão lá, aqui também, ó. Vai fazer a excisão do primer, a remoção do primer e vai colocar DNA no lugar. Vou até escrever isso aqui porque isso é importante. Então, vai haver a remoção do primer e síntese de DNA. Quem faz isso? DNA polimerase 1. Que lindo. Então olha só, eu vou tirar esse primer, eu vou tirar esse primer e eu vou tirar esse primer também. Vamos tirar esse aqui também? Eu vou deixar esse para ficar bonitinho aí para você ficar vendo, tá? Eu tirei já esses dois aqui, você sabe o que vai acontecer com todos. Agora, repara uma última coisa. Eu fiquei agora com os fragmentos aqui de Okazaki, eu fiquei com esse pedaço de DNA que eu coloquei no lugar do primer, eu fiquei com esse pedaço de DNA que eu coloquei no lugar do primer, mas eu preciso fazer a ligação deles. Eles estão desligados. Sabe, essa aqui é aquela ligação fosfodiéster que nós vimos na aula passada. Essa ligação do tipo fosfodiéster vai ter que ser refeita. Então vai vir uma enzimazinha e vai fazer essa ligação aqui, ó. Vai vir uma enzima e vai ligar aqui. Vai vir uma enzima e vai ligar aqui. Tá? Então essa ligação é feita por uma enzima chamada de DNA ligase. Então tem uma enzima chamada DNA ligase que vai e liga os fragmentos. Pronto, agora eu não tenho mais fragmentos desse lado. Agora o lado direito, tudo bem que eu deixei esse desenho aqui só para ficar didático ainda, mas esse lado está perfeito e esse lado aqui também está perfeito. A helicase vai subindo e isso vai acontecendo até a helicase chegar no final. E aí a gente fez a duplicação do DNA. No final da duplicação do DNA, nós temos aqui, ó, fita 1, filha 1, filha 2. Professor, por que filha 1, filha 2? Olha aqui, ó. Esta é a fita mãe, onde tudo aconteceu. Repara que aqui na fita mãe, ó, A, T, C, C, G. Olha as fitas filhas. Vem pra cá. A, T, C, C, G. É igual. A, T, C, C, G. É igualzinho. Ou seja, estas duas fitas filhas são idênticas à fita mãe, graças ao processo de replicação que eu mostrei com todas as enzimas bonitinhas. Agora, repara que este processo, devia ter escrito aqui já, mas é chamado duplicação semiconservativa. Você sabe por que isso aqui chama duplicação semiconservativa? Porque cada fita filha conserva metade da fita original, da fita mãe. Olha, repara, isso aqui é uma fita filha, o vermelho é o novo, o preto é a metade da mãe.
Aqui mesma coisa, essa outra fita filha 2, eu tenho esse DNA, né? 2, a filha 2, ele tem metade da mãe e metade novo. Então cada fita de DNA, cada dupla fita de DNA filha, conserva metade da fita original que os senhores estão vendo aqui. Por isso esse processo é chamado de duplicação semiconservativa, porque sempre conserva metade. Ah, professor, mas tem problema? Claro que não. Isso é um processo natural. Tá? Tem que acontecer isso. Senhores, com isso eu encerro essa parte de duplicação do DNA. Eu sei que é muito nome. Eu de você assistiria de novo. Eu de você faria os exercícios, anotava as características, as coisas que eu fui falando para você, fazia um esqueminha no seu caderno perfeito para você usar todos os sentidos para tentar entender isso aqui. Bom, agora é o seguinte, acabamos a duplicação do DNA. Agora eu vou para o próximo módulo, que os senhores vão ver daqui a pouquinho, né, nas próximas aulas aí, que nós vamos falar de um outro processo. Mas entenda só, duplicação do DNA, um único objetivo, fazer uma cópia do DNA para eu poder fazer 2 células vivas, ok? Um beijo e um queijo a todos vocês, espero que tenham entendido e até a próxima. Fui!